Ó, tô live, vou te chamar, Daiane. Tá, peraí, rapidão. Tá, pronto. Então, deixa eu desligar aqui. Olá, gente, tô aqui esperando a doutora Daiane entrar na live para que a gente possa começar a debater os nossos assuntos. Desculpa, perdão. Agora sim. Acho que deu certo. Cadê você, Dai? Tá dizendo que você tá unable to join. Vamos lá. Hum? Só um minutinho, pessoal, que tô esperando a nossa co-host entrar. Estamos tendo alguns probleminhas técnicos com o Instagram hoje. Daiane, está dizendo que você está unable to join e eu já aceitei sua solicitação 2 vezes. Agora sim. Agora deu. Agora te achei. Não, o convite aparecia só na notificação, não deixava eu clicar. Aí eu mandava o pedido e não dava certo. Não, eu aqui estava tentando aceitar e eu aceitava, mandava convite e não saía do lugar, dizia que você não podia entrar. Eu falei, ué, que coisa estranha. Eu acho que hoje a tecnologia não está muito a nosso favor. É, parece. Mas a gente resolveu, então agora vamos dar seguimento. Com certeza. Boa noite, todo mundo. Obrigada pela presença, quem está aqui com a gente. Boa noite. Acho que vamos começar se apresentando um pouquinho, né? Meu nome é Natália, sou presidente da Comissão de Direito Internacional e Imigratório da ABA. Sou proprietária de uma empresa de consultoria de imigração aqui nos Estados Unidos, a ImigraEasy, e a gente presta serviço para quem tem interesse em fazer essa transição, né, essa mudança de país, como foi o meu caso. E agora eu quero apresentar um pouquinho da doutora Daiane também, vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela, que é especialista em revalidação de diplomas aí, basicamente no mundo todo, né, doutora? Conta um pouquinho do seu trabalho pra gente. Boa noite, gente. Bem, eu sou a doutora Daiane. Eu sou proprietária do escritório Daiane Silva Advocacia e Consultoria e especialista em revalidação de diplomas há um pouquinho mais de 10 anos. Já tenho uma estrada aí, já um caminho longo, né, na área. E hoje faço o processo no Brasil, na Europa, né, agora com novidades chegando aí. Na Europa hoje é em Portugal, Espanha, Itália e França o processo. E também, né, trabalho com a imigração.
E é isso, procurando sempre expandir os horizontes de quem vai imigrar, né? Para que possa usar toda a dedicação que teve aqui no Brasil, até em outros países, que temos clientes também de outros países validando, né? E que eles possam expandir os horizontes e migrar e pegar todo aquele esforço para cursar, né, uma graduação e poder utilizar no novo país. Perfeito, é isso mesmo. A gente precisa, né, aqui principalmente nos Estados Unidos, a gente está com uma carência, assim, de profissionais de saúde, tanto que alguns estados agora estão abrindo um pouco mais as portas para os estrangeiros, justamente na intenção de trazer esses profissionais qualificados para os Estados Unidos, né? Então, acho que o objetivo é justamente abrir as portas, os horizontes, para que as pessoas tenham conhecimento dessas possibilidades para vir para os Estados Unidos, né? Sabendo que podem utilizar os diplomas brasileiros para poder ir para o exterior e trabalhar no exterior. Sim, até porque eu vou te falar com experiência, porque já apareceram ao longo desses anos muitos profissionais perguntando sobre os Estados Unidos, né, e tudo, e a maioria chegou até o escritório já com o mito de que é uma coisa extremamente difícil e que chega a ser impossível. Então, não é impossível, não. A gente está aqui para facilitar o trabalho deles, né? Exatamente, é mostrar que é possível, que assim, é burocrático. E isso em qualquer país, até em país que tem um procedimento um pouquinho mais simplificado, ele ainda é muito burocrático. Então, assim, é burocrático, mas é possível, completamente possível. Então, o objetivo hoje é justamente mostrar isso. Olha, se você já pensou, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade, investe, corre atrás, porque é possível sim. Isso mesmo. E é justamente por isso que a gente vai trazer esse assunto hoje aqui, explicar um pouquinho de como funciona esse processo de revalidação para as pessoas, né, que têm interesse em fazer essa transição de país, principalmente os médicos, e explicar o passo a passo de como isso funciona até que eles possam chegar na tão sonhada licença de medicina aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Acho que a gente podia começar falando, Daiane, sobre a questão do nome, na verdade, não ser revalidação, né? Sim. Na verdade, gente, o nome ele sempre vai variar de país para país. Nós teremos os países onde as nomenclaturas vão coincidir, né? Por exemplo, Portugal, reconhecimento. Aqui no Brasil nós também temos um reconhecimento, mas é de um diploma completamente diferente, né? Então, assim, sempre serão diferentes as nomenclaturas. Contudo, é importante mostrar que no final das contas, é tudo uma revalidação. Porque o que é? Dar uma nova validade ao diploma no novo país. Exato. A questão, assim, é que eu acho que... Oi? A minha criança queria trazer um brinquedo agora para brincar na hora que não devia. Acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar é que quando a gente fala, né, nessa revalidação, a revalidação é um processo brasileiro, né? Sim. O nome revalidação é um processo brasileiro. Quando a gente fala de revalidação para os Estados Unidos, na verdade a gente está falando de um processo de certificação e um novo licenciamento, né, para esses médicos. Mas aí, como é que funciona, né, esse processo de certificação nele? Então, agora, acho que vamos no step by step, para que todo mundo entenda como funciona esse processo, né? Sim. Então, para que exista um processo de certificação, esse médico, antes de qualquer coisa, vai precisar fazer a inscrição dele no que a gente chama de ECFMG, que é o Educational Commission for Foreign Medical Graduates, tá? Então, esse é o primeiro passo, precisa fazer a inscrição nesse órgão, e eles é que vão solicitar que esse médico envie a documentação, como diploma, histórico escolar, esse tipo de documentação que comprova esse histórico educacional do candidato, né? E quando eles fazem isso, o que acontece? Eles precisam confirmar a validade desses documentos. Quem faz a validade desses documentos, ela precisará estar
legalizado da apostila de AIA e também ter o contato para a universidade fazer a validação desses documentos com ele, confirmarem a validade deles. Exatamente. Quem faz essa confirmação da validade desses documentos é o próprio órgão. Então, o órgão vai entrar em contato lá com a universidade, vamos supor, com a PUC do Paraná. Eles vão entrar em contato com a PUC e vão falar assim: olha, eu tenho esse diploma deste candidato e eu preciso saber se isso aqui é fidedigno. E aí, com essa informação, eles vão certificar que esse candidato realmente ele é formado, habilitado no Brasil, né? Passando dessa fase de certificação, começa a parte em que realmente o candidato precisa demonstrar o conhecimento técnico dele. E é aí que ele precisa se inscrever para fazer as provas, que são conhecidas aqui, na verdade são conhecidas em todo lugar do mundo como Step 1 e Step 2, que são os exames de proficiência médica, né? O primeiro exame de proficiência médica que o candidato precisa se inscrever é o de conhecimentos científicos, né? O conhecimento biológico, são as ciências básicas. Sim. Então, para ele mostrar que ele realmente conhece corpo humano, que ele conhece fisiologia, que ele conhece a bioquímica, que ele sabe como funciona cada órgão do corpo humano, esse tipo de coisa. Essas provas são todas objetivas. Objetivas que eu digo, né? Elas são feitas online, mas elas são feitas com provas de múltipla escolha, né? Não são provas, assim, discursivas, que o candidato tenha que ir muito a fundo nessas provas. Porém, essa prova, ela tem uma característica diferenciada. O candidato não tem um score mínimo para atingir. É o próprio órgão que vai dizer se aquele conhecimento que ele demonstrou na prova é suficiente ou não é suficiente, mas ninguém sabe qual é o score que tem que conseguir. É só pass or fail, passou ou não passou. E aí, depois que essa prova acaba... Também com relação a isso, né? Se vier também falhou, não tem nenhum recurso com relação a isso, diferente do que acontece em outros tipos de procedimentos. Exato. Ele não tem recurso. Mas acabando a prova, o que acontece é que ele recebe um relatório informando que tipo de matéria ou em que parte ele não foi bem ou pode melhorar para que ele possa refazer, né? Outra coisa importante que a gente tem que falar é sobre a quantidade, do número de vezes que as pessoas podem prestar essas provas, né? Cada step só pode ser prestado 4 vezes. É um número considerável de tentativas, né? Porque nós temos países que você tenta uma vez a revalidação e acabou. Se você não passou, você não tem mais nenhuma tentativa naquele país. Então, como se diz, é burocrático, né? É um pouco difícil, porém, eles dão muita colher de chá nesse ponto, por permitir vezes, né? É um processo que é mais, assim, é mais aceito, né? É mais fácil de fazer, que se você não passar, você pode tentar de novo. Então, e eu entendo maior facilidade. E realmente é justo que ele visa realmente ver a possibilidade de levar o médico para o país, para poder trabalhar ali, né, e tudo mais. Tanto que ele vai te dando a chance de você tentar e tudo. Se ele não tivesse, se fosse um processo de revalidação que não tivesse a intenção de aprovar, igual acontece muito aqui no Brasil, para diplomas de medicina, que vem do exterior, eles não dariam tantas tentativas. E, bom, enfim, existem também os cursinhos preparatórios, os aplicativos que ajudam a pessoa a se preparar para esse tipo de curso, né, de prova. E a pessoa que está fazendo esses simulados, ela já acaba sabendo como é que ela tá, se ela passa ou se ela não passa, porque o que é bastante fidedigno, assim, as respostas que esses cursinhos prestam, né, quando você está fazendo os simulados. Então, você já tem uma ideia se está indo bem, está indo mal, se dá para melhorar e onde você pode melhorar, né? Em que matéria, em que setor você precisa melhorar. Ok, você passou na primeira fase, passou no Step 1, passamos para o Step 2. O que é o Step 2? O Step 2, ele é um Clinical Knowledge. Então, também vão ser questões de múltipla escolha.
mas elas vão ser voltadas para o mundo clínico, né? Vão te dar exames mais práticos, perguntando se eu tenho um paciente que aparece com essa situação, qual é a melhor saída, qual é a melhor solução, qual é o melhor caminho a ser tomado, que tipo de diagnóstico. Então, ele é mais para conhecimento clínico. Nessa prova, especificamente, existe um score mínimo a ser atingido, que é de 218 pontos, tá? Isso já é atualizado de julho de 2025, então esse score é o score realmente que está em vigência hoje. E é importante falar também que nesse step especificamente, quanto mais pontos você fizer, melhor para o próximo passo, que é o pedido de residência, né? Então, o objetivo, claro, é destaque, né? Se destacar, se sobressair nessas provas. E alguns estados pedem um Step 3, que seria também é de Clinical Knowledge, mas ele é um pouco mais avançado, mas não são todos os estados que exigem isso. Então, esse Step 3, na verdade, a gente teria que fazer a avaliação primeiro para saber qual é o objetivo do candidato, para que estado ele quer, em que estado ele quer atuar, que tipo de área ele quer atuar, né? Qual a especialidade que ele vai fazer na residência. E aí a gente define os caminhos mais adequados para que esse candidato possa conseguir essa revalidação. Acho legal a gente fazer um gancho aqui, Natália, que é o seguinte, para o pessoal entender que diferente do que às vezes a pessoa pesquisa sobre a revalidação na internet, é muito comum também, por exemplo, o médico ter mais de um país em vista, né? E nos Estados Unidos, diferente do que acontece em muitos outros países, tem uma regra para essas provas, né? Mas a gente vê que não é uma regra exatamente nacional. Tanto que cada estado pode complementar e também cada estado faz a sua norma específica. Eles têm uma autonomia. Não é, por exemplo, como aqui no Brasil, que os estados são quase que completamente, só para poder ficar entendido, são completamente subordinados à lei federal, né, ao federal. Então, por isso que a doutora Natália fala, né? Para ver para onde quer ir, para ver se realmente vai ser necessário, né, a nova prova ou não, e quais serão as regras a partir de agora. Porque elas não Isso, todos os isso estados. realmente é bem importante, né? Porque no Brasil a gente tem o CRM. Então, se você é inscrito no CRM, em tese você pode clinicar em qualquer lugar do país. Sim, e se Aqui quiser nos Estados Unidos, área e pronto, já está tudo pronto. aqui nos Estados Unidos não funciona dessa maneira, né? Aqui, se você quer clinicar na Flórida, você precisa ter a licença do estado da Flórida. Se você quer atuar na Califórnia, você precisa ter a licença do estado da Califórnia. E assim por diante. Então, por isso é muito importante saber qual que é o objetivo do candidato, né? Ah, eu não gosto de frio, então eu não vou trabalhar no estado do Michigan, por exemplo. São coisas que precisam ser bem analisadas antes de começar todo o processo, né? Até porque a gente vai falar sobre isso agora adiante na questão do processo de residência. E quando você faz a aplicação para residência, você tem que fazer de uma forma estratégica, né? Para que você não perca tempo, não perca dinheiro. Enfim, são muitos assuntos que vão, muitas coisinhas pequenas que a gente precisa prestar atenção. Sim, e que vão para variar fazer para médico. Então, não é aquela coisa, eu conversei com meu coleguinha, conversei com meu colega, estou ali no plantão conversando sobre isso, e aí o que ele viu que vai se aplicar para ele não significa que vai se aplicar para mim. Tem que ser analisado individualmente, caso a caso. Bom, enfim, passamos nos 2 steps, não temos o terceiro step. O que fazemos depois disso? Depois disso, a gente precisa fazer uma aplicação online também, tá? Por meio do que a gente chama de ERAS, que é o Electronic Residency Application Service, que é justamente a aplicação para residência. Esse step é muito importante, porque você precisa montar um dossiê e enviar um dossiê bastante fundamentado,
porque é ele que vai fazer diferença na hora de você ser escolhido ou não ser escolhido para a residência que você está postulando, né? Ou seja, se você tiver experiência no Brasil, isso também vai fazer diferença. E aí é que tá, né? Porque se você tem uma boa nota no seu Step 2, se você tem publicações que foram feitas, se você tem algum outro, como chama? Algum estágio que você fez nos Estados Unidos, algo diferenciado que você possa mostrar para você ser escolhido na residência que você está postulando, é a hora que você tem de montar um dossiê bem estruturado para poder fazer a sua aplicação. E aí você faz a aplicação, tem que saber as datas certinhas, fazer o pagamento das taxas bonitinho, né? Apresentar toda essa documentação. Com tudo isso acontecido, vem o que a gente chama do Match Day. O que é o Match Day? É um sistema que usa tecnologia, né? Que usa. Como chama isso agora, gente? Inteligência artificial, né? Eles usam inteligência artificial, essas coisas, para poder fazer justamente o match do candidato com a especialidade que ele quer, no local que ele quer e que atenda os requisitos, os critérios que eles estão procurando. E aí, se der o match, você é oficialmente convidado para participar desse processo de residência naquele determinado hospital, naquela determinada clínica que você se inscreveu. Mas eu não fui escolhido para nenhum. E agora? Aí você pode fazer a aplicação para o que eles chamam de SOAP, que são para as vagas remanescentes. Sim. Sobrou vaga para tal hospital, com tal especialidade, e aí você pode simplesmente aplicar para essa vaga e se der certo, aí você é chamado para isso, né? O que mais eu ia falar sobre essa questão do match? Também é importante lembrar que existem entrevistas, né? Para que você possa ser chamado e ser aprovado nessas residências. Tá? E quanto tempo dura uma residência médica aqui nos Estados Unidos? Aí varia, né? Depende da especialidade, depende se você quer fazer clínica geral, se você quer ser médico primário, se você quer ser cirurgião, aí vão variar de 3 a 7 anos para o cirurgião ou 3 anos para um médico primário. Uhum. Outro aspecto que eu acho bem importante a gente falar é a questão dos vistos, né? Sim. Aí sim é a especialidade completa da doutora Natália. A questão dos vistos faz muita diferença nessa hora, tá? Porque o visto básico, o visto que toda residência médica costuma oferecer, seria o J1. O visto J1, ele é como se fosse um visto de intercâmbio, tá? Ele vai valer pelo prazo em que você estiver fazendo o seu programa de residência. Acabou o programa de residência, acabou o seu visto também, e aí você é obrigado a voltar para o seu país de origem e ficar no mínimo 2 anos no seu país de origem. Existe exceção? Existe uma exceção que chama Conrad 30, aqui nos Estados Unidos, mas é uma exceção bem restrita, tá? Essa exceção diz que você pode, se você tiver esse waiver, né, desse Conrad 30, se mudar e clinicar em locais de baixa renda por um prazo de aproximadamente 3 anos, e a partir daí você pode solicitar uma mudança de status, uma mudança de visto e aplicar para um visto de residência permanente, se você quiser permanecer nos Estados Unidos. Caso contrário, você não pode pedir alteração de status por pelo menos 2 anos desde que você voltar para o seu país. Ou seja, não compensa. Depende do objetivo de cada um, né? Pode valer a pena. Se a pessoa tiver o interesse de realmente só vir aqui fazer por um tempo e depois voltar, quer fazer residência nos Estados Unidos para atingir outros objetivos no Brasil. Existem pessoas e pessoas, objetivos e objetivos, né?
Mas se a pessoa tem o interesse de realmente mudar para os Estados Unidos, Trabalhar não vale a pena, a meu ver. eu sugeriria totalmente outro tipo de visto, que são os vistos de residência permanente, né? Como eu te falei, o J1, ele não é um visto de residência permanente, ele é um visto de não imigrante, assim como o H1B, que é o visto aí que está na boca do povo agora, por conta da Sim, nova taxa que foi inserida pelo governo agora, de US$ 100.000 por pessoa, né, por aplicante. Só que pelo menos o H1B, se a pessoa tem essa possibilidade de conseguir esse visto e o empregador se dispõe a fazer, né, a ser sponsor pagando essa taxa, essa uhum, pessoa, terminando o prazo dela, ela pode renovar o H1B com outro empregador, ou ela pode realmente fazer uma alteração de status, enfim, ela tem outras opções, né? sim, Mas se você vai demorar 2, 3, 4 anos para fazer todo um processo desse, vale a pena pensar em investir num visto de residência permanente que vai te abrir outras portas e vai te dar outras possibilidades, uhum, né? Como é o caso do EB1, do EB2, que são os vistos de trabalho e que te deixam livre para fazer o que você bem entender e que geralmente os médicos se qualificam para esse tipo de visto, né? sim, exatamente. É, acho que sobre essa questão dos vistos, a gente cobriu assim o panorama geral. Sim, esse foi um panorama, assim, geral mesmo, né? E que os Estados Unidos têm muitos tipos de vistos, né, Natália? E assim, vai ter. É sempre aquela coisa que eu falo, gente, é analisar caso a caso. Eu posso ter o mesmo diploma de uma mesma universidade aqui, ele sempre vai ser analisado individualmente, porque sempre é caso a caso, sempre eu tenho uma condição diferente entre uma pessoa e outra, entre um diplomado e outro, né? Então, Exato. E aí, é para isso que a gente está aqui, né? Entra em contato, a gente pode avaliar o currículo, dizer qual é o melhor caminho a ser seguido e achar uma solução que possa ser viável e interessante para cada pessoa, né? sim, Dai, você quer falar um pouquinho para a gente sobre a questão dos custos de cada parte desse processo, o panorama geral dos custos, enfim, o que a gente pode esperar nisso? todos os processos, gente, possuem custos já esperados, né? E que é o que nós vamos trazer aqui, que são os custos típicos, mas cada solicitante sempre tem que estar preparado para o que seriam os custos atípicos, né? Porque nós temos todo um percurso traçado para os processos, contudo, pode acontecer desse percurso ter alguma oscilação, né? Lembrando que estamos tratando de legislações diferentes, né? Existe a questão política, igual veio agora a questão desse visto que a doutora Natália citou, né? Que multiplicaram o valor, subiram. Então, sempre o solicitante deve estar preparado para isso. Mas, tipicamente, os custos vão ser para os exames, certo? As taxas de legalizações, as taxas de candidaturas, de entrevistas, as traduções juramentadas, as credenciais, quando forem aplicáveis. Então, cada etapa dessa terá um custo específico, né? E aí vai entrar naquela que a gente falou, naquela questão que a gente falou agora há pouco. Vamos analisar caso a caso, porque quando se ocorrer a questão, né, de variar, de um estado ter um exame a mais que o outro, pode vir um custo a mais que o outro. Mas os típicos são basicamente relativos a esses. A quantidade de documentos a serem traduzidos também varia, então, O né? local onde vai ser feita a tradução também, porque nós sabemos que são regras diferentes para a tradução juramentada. Por exemplo, tem estados que cobram por caracteres, tem estados que cobram por folhas, né? Então, isso vai impactar também no seu curso, e é basicamente isso. E aí nós já podemos passar para os prazos, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, gente, prazos. Para qualquer processo de revalidação,
a regra é a mesma que para um processo de imigração. Quando você decide imigrar para outro país, você faz um planejamento. Você se planeja, eu preciso comprar passagem, eu vou ver onde eu vou morar, o que eu farei naquele lugar, certo? Você faz todo um planejamento de vida naquele novo lugar. Para o processo de revalidação, é a mesma coisa. Você tem que fazer um planejamento, já pensando, inclusive, nos prazos. Você pode fazer um planejamento mais ou menos de 18 a 36 meses para o exame, doutora, fala o nome aí. Os exames de skills, né? Os exames práticos, os exames teóricos mesmo. Achei que você ia falar o nome de cada um deles tudo de novo. Ah, o Step 1 e o Step 2. E ainda se programar para o tempo de residência, que vai variar de acordo com a especialidade que você escolher, que é entre 3 a 7 anos para poder cursar essas residências de acordo com a área escolhida. Então, dependendo aqui, assim, de início, você considerando até um prazo mínimo de residência, já se planeje pelo menos para uns 6 anos de processo, né? Porque como as provas podem ir até 36 meses, então se planeje dessa forma, porque se você conseguir fazer em um tempo menor, né, na questão das provas e tudo, para você é lucro. Senão você já está preparado, não vai se frustrar, não vai deixar o processo no meio do caminho, ou não vai ter, às vezes, prejuízos, porque não se programou para esses prazos. Verdade. O que eu ia falar também era sobre a questão dos processos imigratórios, que geralmente eles levam cerca de 2 anos para serem julgados, né? Se você está pensando num processo imigratório que te permita ficar livre, esse é um processo que geralmente dura 2 anos, por aí. Então, se você vai estudar, preparar toda essa documentação, passar por todo esse processo de certificação, de revalidação, o prazo é compatível. Então, às vezes, vale a pena fazer as duas coisas ao mesmo tempo para que você fique livre, e isso aumenta também a sua possibilidade de achar vagas em qualquer lugar do país. Porque aí você não fica restrito, né, a um determinado estado, alguma coisa, algum determinado local, porque você pode se movimentar para onde você quiser. Então, eu quero começar na Flórida, mas eu quero depois ir para Carolina do Sul. Perfeito. É possível, porque você tem liberdade com isso, que você já tem o seu green card, né? Outra coisa que é importante falar é com relação aos custos também, que a doutora estava falando, eu acho que é legal a gente lembrar que fazer um pedido estratégico de residência, ele é muito efetivo, porque ele vai te reduzir custo, porque cada pedido, cada fórmula, cada formulário de preenchimento de residência que você preenche, você vai pagar uma taxa separada. Então, se eu quero aplicar para 15 residências, eu vou gastar muito mais dinheiro do que a pessoa que está gastando, aplicando para 2 ou 3 residências apenas focadas naquilo que ele quer, né? Vai gastar menos tempo, vai gastar menos dinheiro e vai fazer aplicações mais efetivas, porque elas não vão parecer que a pessoa está desesperada por qualquer residência que aparecer, né? Então, acho que são detalhes importantes, assim, para a gente trazer, né? Alguns detalhezinhos bem específicos. Acho que algumas perguntas que as pessoas sempre fazem, primeira é a questão da proficiência do inglês, né? Sim. Se precisa ter inglês ou não precisa ter inglês para fazer essas provas? O que você acha, doutora? Com certeza precisa, e em nível avançado. Por quê? Lembre-se sempre, você vai fazer uma prova de nível técnico. Então, você precisa de um inglês, sim, em nível avançado. Você não precisa comprovar naquele exato momento, né, que você sabe falar inglês com um certificado. Contudo, na prova eles já vão saber se você sabe ou não, porque se você não conseguir entender os termos técnicos, acabou. Eles já sabem que você não vai conseguir atender no país, porque a língua você não domina. Exato. Para fazer o processo de certificação, o TOEFL, o IELTS, nada disso é exigido, né? Esses processos não são exigidos nesse momento. Porém, cada
estado vai ter um requerimento diferenciado na hora de fazer a aplicação para o licenciamento ou para residência. Então, o ideal é já ter isso preparado, né? Já ter em mente para fazer, pelo menos, essas provas. Lembrando que elas têm prazo de validade, então também não adianta fazer com muita antecedência, porque aí você perde a prova, perde todo o seu histórico. Mas ter em mente fazer essas provas em algum momento do processo, né? Enquanto a coisa está caminhando. Quais seriam os scores, né, para esse tipo de prova? Para o Occupational English Test, eles diriam que você precisaria de pelo menos uma nota B nesse teste. Se você for fazer o TOEFL, pelo menos 90, né? Mais do que 90. Algumas instituições exigem mais do que 100. E para o IELTS, pelo menos uma banda global de 7.0, tá? Mas mais do que isso, logicamente, tá tranquilo. Menos do que isso, melhor estudar um pouquinho mais e focar, né, no inglês também um pouquinho, porque vai ser bem necessário para poder clinicar. Exatamente. Outra pergunta que geralmente o pessoal faz é se eu posso trabalhar como médico nos Estados Unidos e eu tiver uma revalidação feita no Brasil. Então, vamos supor, um médico cubano revalidou o diploma cubano no Brasil e agora quer usar a revalidação que ele fez no Brasil aqui nos Estados Unidos. Não dá, não pode. Vai ter que fazer todo o processo igual a todo mundo aqui, não tem jeito. Tá? Essa pergunta é clássica para vários países. E aonde que eu posso conferir os requisitos para licenciamento nos Estados Unidos? Aí o ideal é sempre procurar no Medical State Board, então o que é o board de cada estado, e cada estado vai dizer exatamente qual é o seu requisito. Isso vale não só para medicina, isso vale também para os advogados que querem revalidar, que aqui também não existe revalidação de diploma, então tem que ver quais são os requisitos de cada estado dentro do seu board, né? Dentro do seu State Board. Alguns erros, algumas coisas que a gente costuma ver e que como sanar esse tipo de problema, né? Então, a primeira coisa é tentar uniformizar as grafias de nome, todos os documentos, todos os cadastros, tudo feito certinho, sempre com o mesmo nome, com as mesmas letras, do mesmo jeito que você preenche um formulário, você preenche o outro, porque daí não dá incompatibilidade. Né, para não dar esse tipo de incompatibilidade. Agendar tudo sempre com bastante antecedência, conferir os prazos, as janelas de aplicação, para não perder nenhum prazo, evitar marcar as coisas perto da aplicação do Electronic Application para residência, né? Então, deixar tudo sempre com antecedência. Outra coisa muito importante, tentar fazer os simulados, quando for fazer os simulados, de forma cronometrada, porque as provas, elas são cronometradas, elas têm tempo limite. Então, se você está se dedicando para fazer as provas do Step 1 e do Step 2, tentar fazer esses simulados de forma cronometrada, para fazer com que fique mais real da vida possível, né? E outra coisa que traz para a questão do idioma, né? Se você Com não certeza. você numa prova cronometrada ainda por cima, não vai conseguir. Fica difícil, né? Não. A outra coisa que é importante lembrar que a prova do Step 2, ela tem um score que vai valer muito na hora de fazer a avaliação da residência. Então, focar bastante na prova de conhecimento clínico, né? Para que essa prova tenha um score o mais alto possível e você possa ser chamado para as vagas que você realmente tem interesse em ser chamado. Sim. Outra coisa importantíssima que a gente falou, avaliar o visto. Vou com J1, depois eu não posso aplicar para alteração de status. Tem que ter isso na cabeça. Vou com H1B, ok. Eu tenho que estar ciente de que existe também uma loteria. Eu só posso ser chamado se o H1B estiver na loteria, for sorteado e eu puder entrar. Então, tem essas coisas que a gente tem que pensar bem antes de já entrar, né?
E se você já vem com um visto previamente estabelecido, com o Green Card, como a gente falou, você vai abrir muitas portas, você vai ter muito mais possibilidade. O hospital que vai te chamar para fazer uma residência não vai ter que se preocupar com o seu visto, em detrimento daquele outro candidato que ele vai ter que pagar US$ 100.000. Então, quem que o hospital vai preferir chamar, né? E aquilo que a gente falou sobre as aplicações para residência, que tem que ser feita com estratégia, para não gastar tempo, não gastar dinheiro à toa e para fazer valer mesmo essas aplicações, né? Sim. No mais é aquela questão, caso a caso, gente. Pegar o diploma de vocês, analisar a situação, analisar os objetivos, analisar o que você já verificou, né, as pretensões estaduais e tudo mais, para poder analisar. E eu acho assim que tem algumas coisas que a gente tem que lembrar, né? Porque o médico vai pensar, puxa, mas eu tenho que fazer 2 provas e mais a residência, e eu vou gastar dinheiro, e é muito tempo, é muito dinheiro, é muito cansativo. Mas, gente, vale a pena. Aqui nos Estados Unidos a gente está com carência de médicos. O estado da Flórida abriu algumas exceções para os médicos que já têm oferta de emprego e que têm especialização feita aqui nos Estados Unidos. Esses médicos especificamente, por exemplo, eles já podem ser liberados até mesmo da residência deles. Eles não precisam nem fazer residência mais aqui, com a nova legislação que foi aprovada pelo governador da Flórida. Porque realmente a gente está com carência de médicos aqui. E os médicos são muito bem remunerados aqui nos Estados Unidos, né? Então, às vezes vale a pena você pensar na qualidade de vida que você vai proporcionar para sua família, em você ser bem remunerado pelo trabalho que você executa. Uma coisa que eu acho também importante nisso, né? Porque geralmente nós pensamos somente, eu vou ter, por exemplo, eu estou mudando para um país onde eu vou ter mais segurança, vou ter mais qualidade de vida, vou ter uma melhor infraestrutura e tal. A questão também da própria carga horária de trabalho do médico, né? Que não é tipo uma carga horária que nós vemos aqui no Brasil, que o médico praticamente se mata, vive trabalhando. Vive para trabalhar e não trabalha para viver. Né? É verdade. Aqui, assim. Que eu acho que é crucial de ser considerada. Eu acho também que outra questão. Né, o respeito aos médicos. Aí, realmente, aquele respeito que nós conhecemos. Né? Na nossa infância, o médico ainda era aquela figura muito respeitada, né? E coisa que aqui no Brasil, infelizmente, estamos vendo se perder. Hoje, o respeito aos médicos está se perdendo cada vez mais. Não só aos médicos, né? Aos advogados também, falo. Perdeu. Mas era exatamente esse ponto que eu ia falar, que a gente às vezes tem que lembrar disso também, né? Porque aqui realmente o médico é muito prestigiado. Muito prestigiado. E não é incomum aqui você ser atendido por um não médico. Você é atendido geralmente pelos enfermeiros, né? Que são os nurse practitioners, os registered nurse, ao invés de você ser atendido por um médico. Então, quando você é atendido por um médico, isso tem um peso tão grande. Faz uma diferença. Sabe? Que você fala assim, poxa, hoje eu falei com o meu médico, agora é legal, hoje foi legal. Sim, e vamos ser sinceros, também é uma reclamação da forma como os médicos locais costumam atender, né? E para quem está imigrando, para um imigrante brasileiro, ainda vai fazer toda a diferença ter acesso a um médico brasileiro. Isso é uma coisa que eu percebo muito aqui na Flórida, sabe? A gente tem uma comunidade brasileira muito grande. Sim. E muita gente não fala inglês, e mesmo quem fala inglês não se sente seguro, às vezes, de ir ao médico e falar com um médico americano. Porque são termos que você não está acostumado, são palavras que você não está acostumado, são órgãos seus que você não está acostumado. Então, como que eu vou falar que eu tenho uma pedra na vesícula? Sabe? E aí a pessoa fica retraída porque ela não quer ir ao médico americano, ela está procurando um médico que fale a língua materna dela. Então, eu acho que realmente isso tudo faz com que os escritórios, os médicos brasileiros aqui em Orlando, eles não têm horário na agenda mais. Não tem mais horário na agenda, porque é realmente
muito brasileiro que está procurando médico que fale a língua deles. Sim, isso faz toda a diferença, até mesmo para uma adesão ao tratamento. Porque Perfeito, isso mesmo. se tem alguém que me entende, eu vou aderir muito melhor ao tratamento do que aquele que talvez eu fico em dúvida se eu realmente conseguir me expressar bem ou não. E se eu conseguir entender o tratamento direito também, né? Para que eu tô fazendo esse tratamento? Para que eu estou fazendo? Mas eu tenho isso mesmo? Não, mas será que eu falei da vesícula? Mas será que ele não entendeu o que eu estou falando? É do meu fígado? Então, assim, sabe? Aí um exemplo absurdo, mas tipo, faz a diferença. Faz Faz sim, muito. com certeza. Com Então, certeza faz muita diferença. costumo falar o seguinte, que quando você vai fazer um processo de revalidação em um outro país, você está fazendo um investimento de vida. Você está investindo na sua vida, e quando nós falamos de profissionais de saúde, né, na verdade, nem só de médicos, mas de profissionais de saúde, você acaba também está investindo na vida do próximo. Porque a partir do momento que, igual você traz, você possibilita o acesso dos brasileiros a um médico brasileiro, que vai permitir, né, um melhor entendimento, uma melhor adesão ao tratamento, você está investindo também na vida daquela pessoa. Na É legal sua... também a gente pensar um pouco também nos médicos recém-formados, né? Sim. Você acabou de se formar, por que não fazer a sua residência médica direto nos Estados Unidos? Você está com tudo fresco aí na cabeça. É mais fácil para fazer as provas do Step 1, do Step 2, porque você está com tudo bem na cabeça mesmo, bem Sim. fresquinho. Uma Já outra faz as coisa. provas, já faz a residência aqui nos Estados Unidos. Aí chegou aí, morei um tempo nos Estados Unidos, não, chega, eu quero voltar para o Brasil, quero estar perto da minha família, quero estar perto, por exemplo, dos meus pais. Revalida a residência no Brasil. Você já E volta para... outra coisa, né? Existem alguns vistos aqui para os Estados Unidos que te permitem, podem ser vistos de não imigrante, né? Mas são vistos que dão uma liberdade muito grande, como é o caso do O1. E ele te dá uma liberdade de ficar 6 meses aqui e 6 meses aí. Então, você quer ter um consultório no Brasil, mas você quer também trabalhar nos Estados Unidos e ficar 6 meses em cada lugar? Legal, pode fazer isso, não tem problema não. Ó, eu quero ficar um mês ali e outro mês aqui. A gente pode, né, fechar a agenda. Então, dá para pensar em várias alternativas, né? O interessante é a gente conversar e realmente avaliar qual que é o interesse da pessoa, qual que é o objetivo. E esse visto O1, inclusive, é um visto que também pode ser alterado depois para um EB1 que leva ao Green Card. O O1, ele é um visto de não imigrante, mas ele pode se tornar um visto de imigrante. Então, dá para pensar nisso também, né? outros caminhos, ele não te limita. Exatamente. Sim. Bom, acho que a gente conseguiu cobrir um pouquinho de todo o esquema, né, O objetivo como funciona. vamos mostrar que é possível, trazer um resumo, né, disso tudo, do procedimento. É um procedimento burocrático, então, se nós formos trazer aqui pormenores, detalhes, né, não tem como. Mas o que precisa ser dito, o que o médico precisa saber, é o que foi dito aqui. E a partir daí, é vivendo o procedimento, né, se quiser fazer sozinho, ok, né? Se você acha que você tem conhecimento suficiente para encarar uma burocracia dessa sozinho, ok, mas se não, uma assessoria especializada, né? Que vai saber, igual a doutora Natália deu, um bom direcionamento aqui. Gente, vocês vão encontrar essas possibilidades aqui de visto, mas tem essas limitações. Então, a assessoria ela acaba encurtando um pouco o caminho, economizando nos gastos, porque Com se certeza. você não sabe, você vai ficar lá gastando até acertar tempo e dinheiro, muitas E, vezes. Daiane, eu vi que teve bastante gente que entrou agora no final da live. Eu acho que seria legal a gente fazer um. Eu vou fazer um resumão do que a gente falou, tá? Só para que cubra, assim, todo mundo e todo mundo tenha uma ideia geral do que a gente falou. Depois pode voltar lá e começar. A gente vai deixar salva a live e vai também lançar no nosso YouTube. Então você pode assistir quantas vezes você quiser, tirar todas as suas dúvidas com a gente depois também. E terão acesso também aos nossos Instagram e tudo mais, para poder tirar as dúvidas e, como se diz, transformar a carreira.
Isso aí. Então, resumo da ópera. A pessoa decidiu fazer a revalidação do diploma dela, que na verdade seria uma certificação mais o licenciamento. Ela vai ter que primeiro fazer a inscrição dela no órgão que é o órgão base, né? E aí, depois que ela fizer a aplicação no órgão base, esse órgão vai pegar e tirar, vai solicitar a cópia do diploma, histórico escolar, conferir lá na universidade se esses documentos são fidedignos, se está tudo certinho, e aí vai certificar esse candidato para que ele possa prestar as provas de proficiência, que são Step 1, provas de conhecimento em ciências, Step 2, provas de conhecimento clínico. Passou nas duas provas, vai poder fazer a aplicação através do ERAS, que é o método eletrônico de fazer, para a residência médica. Vai ter que apresentar um dossiê, tem que juntar tudo que puder nesse dossiê para que fique bem robusto e as clínicas, hospitais, enfim, que fornecem essas residências médicas tenham interesse em chamar esse candidato para ser um candidato de residência médica. Uhum. Aí, fazendo isso, foi chamado, ótimo, vai começar o processo de entrevistas, vai fazer os contratos para fazer a residência. Não foi chamado da primeira vez, pode fazer uma aplicação para as vagas remanescentes que não foram preenchidas e tem uma segunda chance. Após isso, começa a residência. Fazendo a residência, pode fazer a aplicação para o licenciamento dentro do seu estado de destino, né? Que é o foco dessa pessoa. Acho que seria mais ou menos isso. Lembrando que cada residência tem um critério, cada estado tem um critério, e aí cada caso vai ser um caso, né? Por isso que a gente até fala que os custos, eles são muito variáveis, porque vai depender de cada estado, de quantas aplicações de residência, de quantos documentos tem para serem traduzidos, de quantas entrevistas esse candidato vai ter que fazer para chegar no objetivo dele. Tirando isso, acho que falamos também sobre os vistos, que podem ser uma pegadinha, e aí a pessoa pode ficar meio sem saber o que fazer depois que acaba a residência, se ela quiser se manter nos Estados Unidos. Então, o interessante é sempre pensar no visto em primeiro lugar, saber se a pessoa quer realmente vir para os Estados Unidos com o objetivo de morar aqui, ou se ela vai querer voltar depois e aplicar para outra coisa, fazer outra coisa no Brasil. Acho que é mais ou menos por aí. Sim. Estamos à disposição para esclarecer outras dúvidas, fazermos avaliação de currículo para imigração, para revalidação do diploma. Vou passar os meus contatos, doutora Daiane, e aí depois você passa os seus, pode ser? Sim, pode. Eu acho que já cumprimos nosso tempo de live aqui, então se precisar falar comigo, tiver interesse em fazer uma análise de currículo, entra aqui no site da imigraeasy.com ou manda um direct aqui, pode ser no canal da comissão, pode ser no meu direto do Natalia.doro_ADV. E a gente vai estar à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Doutora, fala os seus contatos. O meu contato, se quiser, pode vir pelo site. Eu estou até escrevendo ele aqui, né? Para quem preferir ver ele escrito. É daianesilva.com, tá? Ou pode fazer o contato comigo aqui pelo próprio Instagram, que é Daiane Silva DV. E em todos os dois, vocês conseguem também fazer o contato no WhatsApp do escritório, né? Para poder falar sobre a revalidação. Excelente. Acho que é isso, gente. Então, novamente, Daiane Silva com Y, tá? Daiane com Y, silva.com, ou Imigraeasy, que é I, 2 M's, migra, né? Imigra com 2 N's, easy.com. E aí lá tem todos os nossos canais de contato, pode mandar e-mail, pedido de contato direto, ou pelos directs do Instagram mesmo. A gente está à disposição. E muito obrigada por terem assistido nossa live. Gente, muito obrigada. Uma boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.